Fala, segundão. E aí, vamos dar continuidade mais uma vez, né? Vamos recapitulation now, né? Vamos recapitular o que vimos na aula passada e reforçar, né? Então aqui, ó, número de Avogadro ou constante de Avogadro. Já sabemos que as massas dos átomos, por serem extremamente pequenas, precisam de uma unidade especial para que possamos ter noção quando compararmos valores, né? Para diferentes elementos químicos. No entanto, devemos também nos preocupar com o problema inverso, né? Que problema é esse? O problema de quantos átomos de um determinado elemento químico precisamos ter para encontrar uma massa considerável. Avogadro, por meio experimental, determinou que, vamos entender aqui, né? Entender é o segredo da ciência, né? Você entende, você não tem dúvida, não fica com dificuldade, porque você entendeu, né? Ó, é preciso juntar 6,022 vezes 10 à 23ª átomos de um elemento para que sua massa, em unidades de massa atômica, seja expressa em gramas. Foi o que vimos lá atrás, né? Na aula passada, 1 mol equivale a determinada quantidade em gramas de matéria e se relaciona com a massa de um átomo, quando a gente estiver falando de metais ou substâncias simples. E essa massa em gramas se relaciona com a massa molecular, ou a massa, né, da molécula, quando a gente estiver falando de substância composta. Foi isso que nós vimos, tá? Aqui ele diz assim, e é necessário juntar 6,022 vezes 10 à 23ª unidade de massa para que a massa total seja de 1 grama. Ora, quando ele fala aqui 1 grama, ele está falando aqui do átomo de hidrogênio, né? Qual é a massa do átomo de hidrogênio? 1. Tá? Então, se eu tiver 1 mol de átomo de hidrogênio, a massa atômica é 1 unidade de massa atômica, né? Então, se eu tiver que ter 1 mol de átomos de hidrogênio, eu tenho que ter 1 grama de gás hidrogênio. E nesse 1 grama, eu vou ter essa quantidade aqui de átomos, tá, de hidrogênio. Se eu estiver falando apenas um único átomo. Tá legal? Um átomo de hidrogênio, né? Certo? Então, 1 grama de átomos de hidrogênio, eu vou ter essa quantidade aqui, certo? De átomos de hidrogênio. Tranquilo? Então, referência. Constante de Avogadro se relaciona com o número de mol, que se relaciona com massa atômica ou massa molecular. Tá bom? Prosseguindo, né? Vamos aqui dar seguimento. E, certo? Tá aqui, ó, bem bonitinho. A gente não ficar com dúvida. O mol está relacionado com isso, de partículas. Assim sendo, por uma contagem direta, foi determinada como constante de Avogadro, né? Então, como é um valor que se repete para as quantidades de massa diferentes, de átomos, de íons, de cátions, de moléculas, né? Então, ela passou a ser conhecida como constante de Avogadro, Amadeu-Avogadro. Certo? Diz assim, a constante é um número de átomos, 6,022. Ele pode trabalhar com 6,0 vezes 10 à 23ª, 6,02 vezes 10 à 23ª, mas a constante real é 6,022 vezes 10 à 23ª, que equivale a 6 sextilhões. Tá legal? Existente quando a massa atômica de um elemento é expressa em gramas. Tranquilo, não é, pessoal? Então, isso aqui só fundamentando. Exemplo. Se eu pego lá o carbono, tá? Um átomo de carbono, a massa dele, 12 unidades de massa atômica. Então, aí eu digo que eu tenho a massa de um átomo de carbono, em termos de unidade de massa atômica. Tá legal? Beleza? Então, se eu pego 12 gramas de carbono, okay? Ou seja, 12 gramas de grafite, 12 gramas de diamante, 12 gramas de cinza,
que só tem átomos de carbono, então nessa quantidade de matéria que é igual à massa de um único átomo, eu digo que tenho, na realidade, eu tenho 1 mol de matéria e lá eu tenho 6,022 elevado à 23ª átomos de carbono. Tranquilo? Se eu tenho lá 12 gramas de diamante, nessas 12 gramas de diamante, eu tenho essa quantidade de átomos de carbono nesse diamante. Se eu tenho 12 gramas de carvão, que só tem carbono, lá eu vou ter essa quantidade de átomos de carbono. Se eu tenho 12 gramas de grafite, nessas 12 gramas de grafite, eu vou ter essa quantidade de átomos de carbono. Certo? E aí eu estendo isso aí para todo e qualquer material, né? Por exemplo, alumínio. Metal, alumínio, metais, que são substâncias simples também. Só são formados por átomos iguais. Então, a massa de um átomo é 27 unidades de massa atômica. O peso em gramas de um átomo é 27 gramas. Então, se eu pego uma barra, um pedaço de alumínio, com uma massa igual à massa de um átomo, eu digo que tem um equivalente a 1 mol de alumínio. E nesse 1 mol, na realidade, estatisticamente falando, eu vou ter essa quantidade de átomos de alumínio naquela amostra, naquelas 27 gramas de alumínio. Tranquilo, pessoal? Então, é um entendimento bem simples, não tem mistério, não é coisa do outro mundo, né? Nem precisa ter QI 150 para fazer essa comparação, tá bom? Então, vamos adiante. Prosseguindo. Observação. Importância da constante de Avogadro, né? Vamos ver aqui como é que a gente vai trabalhar e proceder com a constante de Avogadro. Conhecendo-se a constante de Avogadro e a massa atômica de um elemento, é possível calcular a massa em gramas de um único átomo. Claro, né? Se eu tenho isso aqui para 6 sextilhões de átomos, ok? Então, eu posso calcular a massa de um átomo. Ele fala aqui, ó, por exemplo, para se calcular a massa em gramas de um átomo de magnésio, um átomo de magnésio, qual é a massa dele em gramas? Um átomo, qual é a massa dele? Aí eu faço isso aqui, ó. Eu calculo a massa, eu vejo a massa atômica do magnésio. Lá na tabela, a massa atômica é 24 unidades. Então, o peso do peso, né, da massa atômica em gramas é 24 gramas. Então, vamos lá. Se eu pegar 24 gramas da substância magnésio, né, metal magnésio, essa massa aqui é equivalente à massa a massa atômica de um único átomo. Então, eu digo que aqui eu tenho um mol de magnésio. Certo? Então, em 24 gramas do metal magnésio, eu tenho essa massa. Né? Em 24 gramas do metal magnésio, eu tenho essa quantidade de átomos de magnésio. Se em 24 gramas eu tenho essa quantidade de átomos de magnésio, quando eu tiver um único átomo de magnésio, qual é a massa dele? Aqui é um sistema de equação. Eu pego x vezes isso e 1 vezes 24. 1 vezes 24 vai dar 24, né? Ok? 1 vezes 24, certo? Vai dar 24. X eu isolo. X é igual a 24 dividido por isso. Então, quando eu divido 24 por 6,022 a 23ª, né? Quanto é 4 vezes 6? 4 vezes 6 é 24. Só que isso aqui vai ficar no denominador, né? Como isso aqui fica no denominador, isso aqui dividido por esse número, 0,02, 6,02, daqui, dá 4. E esse cara aqui que está no denominador, ele sobe multiplicando, ó, com o número trocado no expoente. Então, veja, a massa de um único átomo é 4 vezes 10 elevado a menos 23. Ou seja, é uma poeirinha, né? Certo? Então, aí eu pude calcular a massa de um único átomo de magnésio. Isso aqui eu posso fazer o procedimento, o mesmo procedimento, para todo e qualquer material metálico ou para toda e qualquer substância simples, né? Tá? Eu posso fazer isso para gás oxigênio, para calcular o peso de 2 átomos, né? Gás nitrogênio. Eu posso, tá? Entendeu? Para calcular o que eu quiser.
Certo? Então, essa é a massa em gramas de um átomo de magnésio. Tranquilo, pessoal? Sem dúvida, né? Beleza? Fácil. Ó, matemática de quinta série, né? Regras, ó. Meio pelos extremos, né? Sistema de equação é matemática de quinta e sexta série, né? Então, eu pressuponho que ninguém está com esse problema de matemática aí, né? Tá legal? Então, vamos prosseguir. Ó, o valor mais preciso da constante de Avogadro é 6,022045 vezes 10 à 23ª. Então, a gente despreza essas três casas e fica aqui, ó. 6,022 vezes 10 à 23ª. Como isso aqui é uma dízima periódica composta, né? Então, a gente despreza essas três últimas casas aqui e fica com essas três aqui. Tá? Assim, a expressão constante de Avogadro é uma homenagem ao italiano Lorenzo Amadeo Avogadro, que lançou as ideias básicas que conduziram a esse conceito. Conhecendo essa constante de Avogadro e a massa atômica de um elemento, é possível calcular o número de átomos numa massa conhecida de um elemento qualquer, não é verdade? Então, isso é possível. Vamos ver como é que nós fazemos. Então, está aqui. Vamos calcular o número de átomos existentes em 48 gramas de magnésio. Ora, o que é que eu vou fazer aqui? 48 gramas é a massa pesada do metal magnésio. Aí eu vou olhar, qual é a massa de um único átomo lá na tabela periódica? Aí eu olho a massa de um único átomo é 24. A massa atômica, né? Então, em unidade de massa atômica, eu transporto isso aqui para gramas. Então, isso aqui está para o mol, e o mol é quanto? O mol é isso. Né? Constante de Avogadro. O mol é isso aqui. Então, se em 24 gramas eu tenho isso, em 48 gramas eu tenho X. Certo? Se em 24 gramas eu tenho 6,022 vezes 10 à 23ª átomos de magnésio, em 48 gramas eu vou ter o quê? X. Agora observa aqui, ó, daqui para cá, o que foi que houve? É o dobro da massa, não é não? Então, se isso aqui é o dobro da massa, a quantidade de átomos vai ter que ser o dobro. O X aqui vai ter que ser o dobro. Se eu pegar duas vezes isso aqui, vai ficar 12,04. Né? 6,02 vezes 2 dá 12,04 vezes, aí eu mantenho a base. Não mexo com a base. Certo? Então, se em um mol de magnésio, que é 24 gramas, eu tenho 6 sextilhões, em 2 mols, né, isso aqui equivale a 2 mols, né, o dobro, isso aqui é 1 mol, aqui é 2 mols. Em 2 mols eu tenho o dobro disso aqui, né? 12,04 sextilhões de átomos de magnésio. Tranquilo? Facinho, né? Só o filé, né? É só o milho desbuiado, não é não? Então, vamos adiante. Pronto, vamos ver aqui. Exemplo resolvido. Considerando 90 gramas de escândio. Escândio, a massa. Isso aqui é um metal, tá, galera? Então, a massa, 45 unidades. Ele quer saber qual é o número de mols. Então, usando aquela fórmula N1 é igual a M1 sobre a massa molar, que no caso aqui, tá? Então, tá. O número de mol, N1, é igual a 45 gramas dividido por 90 gramas. Aí eu encontro o número de mols. Aí qual o número de átomos? Aí eu vou botar 45 gramas está para 6,024 vezes 10 à 21ª, 23ª, assim como esse número de mol que eu encontrei está para X. Eu multiplico extremos e meio e tenho o resultado, né? Vamos lá, tá aqui, ó. Resolution, né? Então tá aqui, massa do escândio, 45 gramas por mol. Muito bem, foi o que eu falei, ó. Um mol é 45 gramas, isso aqui está para isso. Certo? Em 90 gramas eu tenho X átomos. Então, meio pelos extremos, né? Ok? Então, vamos voltar aqui, ó. O que ele quer? Ele quer qual é o número de mols. Então, o número de mols, eu vou pegar, ó, aqui, a N1, que é o número de mol, ele chamou de X. Desculpa. É igual ao M1, que é a massa, né? A massa da substância.
que equivale a 1 mol. Isso aqui, tá? Ou seja, 90 gramas, né? 90 gramas dividido por 45, que é a massa molar. Então, esse dividido por esse dá 2 mols. Não é não? Tranquilo? Então, N1 é igual a M1 sobre MM. O MM aqui é a massa atômica, né? Então, 45. A massa do soluto, M1, aqui é o magnésio. Então, é 90 gramas que foi dado na questão. Divide e conta 2 mols. Tranquilo. Agora, vamos ver aqui, ó. Se 45 gramas está para 1 mol, e tem essa quantidade de átomos, né? Então 45 gramas está para essa quantidade de átomos. Vai não. Certo? Aí eu encontrei aqui. 1 mol está para 45 gramas. O que é que eu estou mostrando aqui para vocês? Que eu posso fazer isso aí utilizando o sistema de equação, ó, utilizando o sistema de equação ou usando a formulazinha aqui, ó, tá? Do N1. Eu pego aqui, ó, 1 mol de átomos está para quanto? 45 gramas. Se eu tenho 90 gramas, isso aqui está para x mol. Então, esse vezes esse e esse vezes esse. Quando eu isolo, vai ficar o quê? Vai ficar 90 dividido por 45. Ó. Então, dá 2 mols. Show de bola. Então, vamos lá. Se 1 mol eu tenho isso, em 2 mols eu vou ter y. Então, 2 mols é o dobro, né, galera? Tá? Ok? Então, eu vou ter 12 vezes 10 a 23ª átomos, ou em notação científica, ele quer botar em notação científica e não muda nada. Mas a gente trabalha sempre com o número, procura trabalhar aqui como é mol, a gente trabalha nessa condição aqui, tá? Tranquilo? Beleza? Simples, light e direto, né? Tá? Exemplo 2. Qual é a massa em gramas de 2,5 mols de ácido nítrico? Show! Ó, aqui eu já tenho um número de mol. Eu tenho um N1. Ele quer a massa que foi pesada dessa substância para eu ter essa quantidade de mols. Ele quer o M1, que é a massa real, chamada de massa real. Mas para isso, eu tenho N1 é igual a M1, massa de soluto, dividido pelo MM. Aí eu tenho que calcular o MM aqui, ó, que é a massa molecular. Um hidrogênio vezes 1 dá 1, um nitrogênio vezes 1 dá 14, e 3 vezes 16, né? Então eu somo tudo aqui, eu vou ter o MM. Aqui, ó. Vamos lá. Inicialmente calculamos a massa molar do ácido nítrico, né? Aquilo aqui, vamos aqui. Esse aqui é o chamado ácido nítrico, é muito usado na produção de explosivos, né? Shampoos, né? Fertilizantes, muitas outras aplicabilidades, né? Então vamos aqui. Inicialmente calculamos a massa molar. 1 unidade de massa atômica do hidrogênio, 14 unidades de massa atômica do nitrogênio, vezes 3, somando tudo dá quanto? Dá 63 gramas por mol. Então, aqui é o peso da massa molecular. Tá? Então, aqui, ó. Se 1 mol eu tenho isso, em 2,5 mols eu tenho x. Eu pego esse vezes esse, dá 1, igual a 2 vezes 5 vezes 63. Aplicando, aqui é o sistema de equação, né? Cheguei aqui, a massa. Aplicando a fórmula, que eu prefiro que se faça, né? N1, que é o número de mols do soluto, é igual a M1, que é a massa real do soluto, M1, que é o que eu quero descobrir, dividido pela massa molecular. Então, o N1 foi dado, que é o número de mols, é 2,5, certo? A massa molecular 63 e eu isolo esse cara. Então vai ficar M, né, M1, que é massa de soluto, igual a 2,5 vezes 63, que dá exatamente a massa dissolvida do ácido nítrico, 157,5. Tranquilo, né, galera? Então, veja bem, é uma coisa, certo? Eu vou passar uma atividade relativa a esse bloco aqui, tá? Terminando esse bloco, que equivale às nossas
2 aulas dessa semana, aí eu vou deixar uma atividade para você fazer trabalhando aí a determinação de número de mol, tá legal? Tá? Mexer aí com o N1, com essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela está presente lá na fórmula de concentração molar. Eu tenho que aprender a trabalhar isso aqui para depois eu voltar na concentração molar lá, tá bom? Tá certo? Tranquilo, né? Show de bola. Então, lembre-se, um mol se relaciona com a constante de Avogadro, que se relaciona com a massa atômica, quando são metais, quando a substância é metal, ou substância simples, né? Ou ainda, esse mol se relaciona com a constante de Avogadro, e quando a substância é composta, com a massa molecular. Tá legal? Tranquilo, né? No caso de gases, que é substância simples, H2, O2, N2, O3, então é molécula também. Aí eu vou considerar átomos iguais, eu posso calcular ali bem direitinho e determino o número de mol. Tá legal, pessoal? Eu espero ter ajudado. Vou, essas 2 aulas dessa semana, e vou disponibilizar uma atividade relativa a isso, tá bom? Um beijo, façam com carinho, um forte abraço e até a próxima do tio Alexandre, tá bom? Valeu, galera. Um abração. Bye, bye.